pessoal, bom dia. Quem vos fala é o Wellington Mônaco. Dentro do compromisso, eu assumi que até 31/12 estaremos diariamente falando de segurança. Estando aqui no MindTheSec, não tem como fugir do que vocês já estão se deparando com a sigla DSPM. E eu, estando aqui no stand dos meus parceiros da Security A, trouxe meu amigo Calado, Felipe Calado, para abordar o assunto. Ok? Felipe Calado, nos explique DSPM. Vamos lá. Explicando um pouquinho mais o conceito. Inclusive é um conceito que o Gartner tem tracionado bastante desde o ano passado. A sigla DSPM significa Data Security Posture Management. Basicamente é uma segurança focada na postura do dado. Tá? Vamos entender um pouquinho a história. O mundo de segurança é muito focado em segurança de dispositivos, em segurança de perímetro e, no final, o que importa realmente é o dado em si. O que a Security faz e o que o conceito de DSPM faz? Ele traz à luz o foco no dado e não somente nesse contexto atrás do dado. O que a Security faz? Ele entende esse contexto de dados, principalmente em ambientes que são muito complexos, nuvens IA, SaaS, on-prem, estruturados e estruturados, baseado em inteligência artificial. A Security entende esse contexto de dados, traz esse conceito, esse contexto à luz e baseado então no dado, onde ele está armazenado, que tipo de informação, sistema e etc., ela permite que sejam aplicados controles sobre esses dados em diferentes vieses. No mundo de segurança, esse viés é tratado como DSPM, ou seja, eu agora, baseado no tipo de dado, no volume de concentração dessa informação, na localização onde essa informação se encontra, eu aplico agora uma camada de segurança. Eu posso fazer isso dentro da própria plataforma, utilizando um módulo para controle de configurações incorretas, com controle de acesso, com mascaramento. E eu também posso oferecer esse contexto para plataformas terceiras, Endpoint Protection, DLP, alguma camada de Network Protection, como proxies, como o anti-spam. Então, basicamente, a quebra do paradigma anterior. Ao invés de me focar em sistemas, assets, eu me foco agora no dado. E é interessante, né, Calado? Porque é o seguinte, né? Nós estamos acompanhando toda a evolução e por que o Instituto como o Gartner grita, coloca uma nova tendência? Porque é o seguinte, aqui no Brasil principalmente, nós estamos vendo, né, os nossos DPOs as a service prestando serviço e descaracterizando a importância de segurança da informação. Nem todo lugar, eu diria que 90%, o CISO está pouco envolvido no contexto. Então você mapear as atividades, os processos. Desses processos, grande parte não está identificado os ativos, que é uma visão anterior, até da ISO 27001 que já está mudando. Muito menos identificou o fornecedor e muito menos as instituições, que é o tripé que a gente sustenta a governança de privacidade. Com essa camada que nos traz o DSPM, o CISO não fica, entre aspas, refém dessa situação e ele atua proativamente. Muito pelo contrário, ele passa a ser agora uma peça ativa, porque ele necessariamente precisa ter esse contexto de dados, ele precisa ter esse contexto ainda por trás dos dados, que sustenta esse dado. E é o que a gente traz à luz, esse contexto completo com inteligência sobre o foco em dados. E aí a gente fornece essa inteligência também lá para o DPO, com a camada de cumprimentos de obrigações relacionadas à legislação. Exatamente. O legal é, a gente pode levar isso para um cenário global. Apesar da Security estar focada no Brasil, ela é uma plataforma global e ela leva essa visibilidade, esses cumprimentos também de maneira global.